Vamos, pessoal, começar aqui a gravar a nossa correção. Vamos começar a nossa aula concentrados. E prestem atenção na explicação direitinho, porque eu vou fazer aqui de uma maneira que fique rápida, né? Então, a igualdade, raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 25? É verdadeira ou falsa? Por quê? Nós temos que responder para ver se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4 mais raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25? 5. Essa igualdade é verdadeira ou falsa? É falsa. Por quê? 4 mais 3 é igual a 7 e não igual a 5. Continuando a correção, na questão 64, nós temos certo ou errado? Aqui nós temos que colocar na frente da alternativa se a questão está certa ou está errada. Mas, para saber, nós temos que responder. Raiz quadrada de 9, 3, menos raiz quadrada de 4, 2. 3 menos 2, 1. Essa alternativa é certa. Raiz quadrada de 36, 6. Mais raiz quadrada de 64, 8. Igual raiz quadrada de 100, 10. Essa alternativa está errada, porque 6 mais 8 não é igual a 10, né? Raiz quadrada de 36, 6, mais raiz quadrada de 64, 8. 6 mais 8, 14, não é igual a 10. Raiz quadrada de 21 mais raiz quadrada de 21 dá igual a raiz quadrada de 42? Não. Alternativa errada. Quando as raízes são iguais, você repete a raiz e soma os números inteiros que ficam aqui, ó. 1 mais 1 seria 2. 2 vezes a raiz quadrada de 21. Vamos para a alternativa D. Na alternativa D, nós temos raiz quadrada de 10 mais a raiz quadrada de 10. Dá 2 raízes quadradas de 10? Sim, essa daqui está certa. Por quê? Aqui nós vamos somar a parte inteira, igual eu fiz na letra E, né? Uma raiz quadrada de 10 mais uma raiz quadrada de 10. 2 raízes quadradas de 10. A alternativa correta. Questão 65, efetue. Na questão 65, nós vamos observar aqui as raízes que são iguais. Usar a propriedade de radical. Quando as raízes são iguais, semelhantes, nós somamos os números inteiros e repetimos a raiz. Então, vamos lá. 5 mais 3, 8. E repete a raiz quadrada de 7. Só isso. Raízes iguais. Raízes semelhantes. 4 menos 2. 2 raiz quadrada de 5. Primeira coisa que você tem que observar, essas raízes são semelhantes. Aqui são raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 9. Então, é só somar a parte inteira. 2 mais 3, 5. E repetir a raiz cúbica de 9. 5 raiz cúbica de 9. Na letra D, nós temos todas as raízes são semelhantes. Os números que são inteiros que acompanham aí, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então, você vai colocar, eu vou colocar aqui, ó, 1, menos 1, menos 1 e repetir a raiz quadrada de 5.
para vocês entenderem que antes de cada raiz existe o número 1 aqui subtendido, né? 1 menos 1, 0. Então, você pode anular esse com esse. Tem 1 menos 1, fica 0. O que sobrou? Menos 1 raiz de 5. Precisa colocar 1? Não, você vai colocar menos raiz de 5. Todas as raízes são semelhantes. Então, vamos pegar 5 menos 3 mais 2. Repete a raiz quadrada de 2, porque todas são semelhantes, né? Vou pegar a parte inteira. 5 menos 3, 8. 5 menos 3, 2. 2 mais 2, 4. Raiz de 2. Letra F. Vamos pegar aqui a parte inteira. 8 menos 2 menos 8 mais 1. Todas essas raízes aqui são semelhantes, né? 8 menos 2 menos 8 mais 1. Raiz de 3. Pronto, agora é só fazer a operação. 8 menos 2, 6. Aqui, olha, tem um 8 positivo e um 8 negativo. Vamos anular. O que sobrou? Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Vou colocar aqui na frente. Menos 2 mais 1, menos 1. Não precisa colocar 1, repete apenas a raiz de 3. Na questão 66, para a gente efetuar, aqui existe um detalhe. Não sei se vocês observaram, mas as raízes aqui nessa questão não são iguais. Então, nós vamos ter que fatorar o 27 para transformar essas raízes em raízes semelhantes. 27, dá para você dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Nós vamos contar de 2, né? Em 2, porque aqui é a raiz quadrada. Tem um 2 aqui subtendido. Então, você vai fazer assim. Repete a raiz quadrada de 3, mais... E vamos repetir a raiz. No lugar do 27, nós vamos colocar o que nós encontramos aqui. 3 ao quadrado vezes 3. Quando o índice é igual ao radicando, você elimina. Repete aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais. Esse 3 vem para fora e o outro 3 permanece dentro da raiz. Aqui nós vamos somar as partes que são inteiras. Agora, os radicais são semelhantes. Aqui tem 1 mais 3, 4, raiz de 3. Vamos fazer uma revisão, né? Nós não podemos somar raízes que não são semelhantes. Temos que fatorar o 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Vamos contar de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Então, ficou 3 ao quadrado vezes 3, que sobrou aqui, né? Esse resultado nós colocamos no lugar do 27, debaixo da raiz quadrada. Repete essa primeira raiz, mais... Repete a raiz e no lugar do 27 você coloca a fatoração. Quando o índice é igual ao expoente, você pode eliminar e esse número que está eliminando o expoente fica fora do radical, que é esse 3 aqui, ó. E esse outro permaneceu dentro da raiz. Então, aqui nós temos radicais semelhantes. Só somar 1 mais 3, 4 e repete a raiz quadrada de 3. Na letra B, é a mesma problema. Nós temos dois radicais diferentes. Então, temos que fatorar o 75 e fatorar também o 12.
para poder ficar iguais, né? 75 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. 75 dividido por 3, 75 dividido por 3 dá 25. 25 não dá para dividir por 3. Aí dá para dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Vamos fatorar o 12. Dá por 2. 12 dividido por 2, 6. Também dá para dividir por 2. 3, dá para dividir por 3, que dá 1. Aqui, ó, 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. No lugar da raiz, nós vamos colocar o resultado, né? No lugar de 75, vai ficar 3, 5 elevado ao quadrado, vezes. No lugar do 12, vai ficar raiz quadrada de, não é 12, 2 ao quadrado vezes 3. Então, aqui, ó, tem dois números que dá para eliminar o expoente. Aqui é o 5. 5 raiz de 3. O 3 vai permanecer embaixo do radical. Menos, bem aqui, né? Menos, que é o 2 que vai sair. 2 raiz de 3. Pronto. Agora, nós temos radicais semelhantes. Então, é só resolver. 5 menos 2, 3 raiz de 3. Alternativa C. Também são radicais diferentes. Nós não podemos somar, porque não são semelhantes. Aqui, quem você vai fatorar é o 50. 50 dá para dividir por 2, que dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos lá. 2 não precisa fatorar, você faz 7 raiz quadrada de 2, mais, no lugar do 50, nós vamos colocar o resultado. 2 vezes 5 ao quadrado. Eu posso eliminar esse 2 com o do radical aqui. Vai ficar 7 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Somando a parte inteira, 7 mais 5, 12, raiz quadrada de 2. Finalizamos assim a correção da nossa atividade.